Olá pessoal, boa tarde. Mais um programa hoje com Rosana Ferragutti, na TV Jundiaí hoje. Hoje eu estou aqui o prazer de receber o escritor, psicólogo e psiquiatra, psicanalista André Schuller, e o nome do livro, Como Tudo Finalmente Começou. Vai contar pra gente como é que surgiu essa ideia do primeiro, é o primeiro livro, né? Esse é o primeiro. Né? Então, tô trabalhando na continuação, inclusive, dele. Dele. Ah, tá. E aqui tem biografias também que você falou, né? São 3 biografias, né? Que elas surgiram, na realidade, em função de uma situação de insatisfação. Né? Insatisfação porque eu, como leitor, né, das biografias tradicionais, enfim, as importantes, fiquei 20 anos lendo biografias, né? E percebendo que as histórias dos pais, né, que as histórias desse professor, amigo e mentor, elas não eram contadas de um jeito que dava realmente a entender o porquê que o Freud, enfim, se tornou Freud. Para mim, o Freud teve mais ajuda do que o que foi comentado. Então, a maneira como o pai e a mãe foi retratado, especialmente, lembrando que a gente vem de algum lugar, Ah, sim. enfim, foi bem apagado, né? Então, para começo de conversa, você tem uma mãe que está retratada, isso qualquer pessoa pode consultar, isso em grandes biografias e tal. Você tem uma mãe que basicamente amou muito esse filho, né? E ela vem de uma origem de bons comerciantes e só isso que se fala, né? Você tem um pai, né, bastante apagado, distante emocionalmente, né, que não prospera comercialmente, né? Então você vê o Freud vindo desse ambiente e vê que ele era uma pessoa que desejava muito poder, desejava muito conhecimento, enfim, tem alguma coisa que parece que não ficou bem explicado mediante esse ambiente tão apagado de onde ele vem. Da onde? Né? E aí, como psicanalista, inclusive, eu sei que a família tem um peso grande, inclusive na produção da genialidade, né, de alguém. Então, aí fui investigar, né, e passei 6 anos da minha vida procurando histórias, documentos, né, sobre os pais e esse professor. Né, e aí o que eu acabo descobrindo, enfim, inverte bastante, né, a compreensão nesse ponto da biografia. Né? Então, por exemplo, eu descubro, e isso está retratado aqui no comecinho do livro, que a mãe do Freud, e isso é muito interessante para entender depois o Freud, né? A mãe do Freud, ela vem de um ambiente em que você tem muitas pessoas, avós dela, bisavós dela, acostumados a lidarem com temas de alto impacto cultural. Então Freud não é o primeiro da geração, da linhagem dele, né, a movimentar a cultura do Ocidente. Então você tem o exemplo que eu trago aqui, é que você tem parentes importando um tipo de religião, por exemplo, e modificando toda uma maneira de pensar de milhões de pessoas. Então esses são os parentes do lado materno. O pai, né, também não é apagado do jeito que foi contado, né? O pai prospera comercialmente muito, um pouquinho antes do Freud nascer. Na versão oficial ele não prospera, ele é um cara que nunca deu certo na vida, né? E na verdade esse pai pensava grande. Então é muito interessante quando você descobre e investiga um pouco a história do pai do Freud, especialmente os primeiros 40 anos, que a biografia oficial retrata, os 40 últimos anos, onde de fato ele não tem mais nem pique para crescer. Para crescer, né? E trabalhar e ser, né? Exato. Só que nos primeiros 40 anos, para o que podia um judeu, naquela época, nós estamos falando do século XIX, judeu, como sempre, muito atacado. Sim. Então, para um judeu prosperar, era muito difícil, para não dizer impossível, em muitos setores, né? Em muitas famílias. E na verdade esse cara, enfim, o Jacob, ele consegue prosperar momentos antes do Freud nascer. Então provavelmente as histórias que o Freud escutou do pai não são as que estão retratadas pelos biógrafos. Por isso que foi importante investigar essa origem, porque você vê que do lado da mãe você tem aí os parentes, né, tataravós, tal, lidando com temas muito importantes. E você tem do lado do pai, não só um pai que pensava grande, um pai, enfim, que acreditava muito em si, por sinal, né, e aí faz mais sentido porque o Freud saiu desse jeito, com essa vontade de viver o mundo, né, porque os pais também sempre ensinaram ele, né, a ir para o mundo e não ficar com medo dele. Do mundo, né? Que realmente tem que ensinar muito o filho, né, para ir para o mundo, né? Porque o mundo, hoje em dia, então... Exatamente. E esse professor, só fazer um parênteses, a maneira como ele está retratado também foi bem ruim, eu digo, ela é bem econômica. Não que os biógrafos erraram propriamente, mas aparentemente deixaram de pesquisar algumas coisas, porque, de novo, esse professor ele foi muito mais importante do que contava pra gente. Ele é muito mais importante para a formação e para a criação da psicanálise do que também foi contado. Na versão oficial, enfim, o Joseph Breuer é um covarde. Ele larga o Freud momentos antes da invenção da psicanálise. E aí eu vou realmente, eu fico incomodado com isso, vou ver se de fato foi isso que aconteceu e descubro, na verdade, uma outra versão para esse homem. Ele foi muito mais importante para a época dele do que a gente sabe.
né? Então ele ensina, por exemplo, o Freud, isso é muito bonito, né, a enxergar a neurose, né, que é de onde surgem os estudos de psicanálise, as histerias, enfim, fobias e tal. Ele ensina o Freud a olhar para o fator psicossocial da pessoa. Isso que hoje é muito fácil de a gente entender, enfim, todo psicólogo sabe disso, todo psicanalista sabe disso, que o meio é importante para traumatizar, etc. Naquela época não, né? Você basicamente tinha o problema vindo pela hereditariedade. Né? O Freud também veio dessa escola, ele também aprende isso, e o Breuer é um dos que primeiro rompe com essa ideia de que a hereditariedade é a causa de qualquer neurose. Ele fala, não, tem coisa dentro de casa, no estilo de vida da pessoa, que pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, é muito interessante essa contribuição. E aqui, então, aqui é a verdadeira história por trás de tudo que a gente ouve. Exatamente, você tem não só as histórias dos pais, né, contadas de maneira mais didática, inclusive. Me preocupei em não fazer um livro técnico, por sinal, para que todo mundo pudesse ter acesso. Então tá bem fácil de ler em muitos momentos. Em outros, de fato, dou um pouquinho, né, dou uma pegada um pouquinho mais no pé, acelera um pouquinho, porque tem mais coisa importante. Mas, enfim, você tem essas biografias e, de quebra, vamos dizer assim, né, uma outra explicação sobre as origens da psicanálise. E tudo a base foi ele, né? Sim. A base tanto da psiquiatria, da psicologia, tudo veio de Freud. Sim, o Freud ele é genial, isso é inegável. Ele merece o lugar que ele tem na cultura. Mas, como eu estou dizendo, a história que foi contada sobre ele não me parece estar condizendo com muitos fatos que a gente, quando investiga, descobre. E até porque, assim, agora fazendo bem um parênteses, uma espécie de fofoca, o próprio Freud era alguém que assegurava muito também o seu, assim, então ele não queria muito dividir protagonismo. Ele era muito autocentrado, ele era muito como a mãe dele. É muito interessante, porque a Amália é assim, né? Então é legal ler a biografia da Amália para ver como era também o filho, né, o primeiro filho dessa mulher. Ele pegou muito do comportamento dela, que era uma mulher muito centralizadora dos assuntos. Então ela acreditava muito nela, era muito segura. O Freud também era muito seguro, dono da razão, né? É isso. Mas ele conseguiu, porque ele era, como você está falando, ele é muito seguro. Mas a fobia que muita gente tem é um pouco de falta de segurança de si, não é? E ele conseguiu, mesmo tão seguro, ele conseguiu tratar quem não era. Sim. Demanda uma coragem muito grande para fazer o que ele fez. E, de novo, essa parte bonita da história dele, não essa outra parte, que ele conta um pouco da versão dele para as coisas. Então ele acha que ele não teve pai, ele acha que ele não teve mentor. Então ele foge um pouquinho disso. E isso está lá nos estudos, né, na biografia que ele mesmo escreve. Que aqui você colocou, né, documentado da mãe, do pai e do mentor. Isso, ele foge, ele complica, ele conta, inclusive, mentiras sobre esse mentor. E, de novo, esse é o lado pessoal do Freud, que a gente, enfim, pode questionar um pouquinho também. Ele é humano como a gente. Sim. Ele quis defender o seu, muitas vezes, né? Mas, de novo, nada disso apaga a genialidade dele, como você bem colocou. Ele foi muito corajoso de arriscar, né, e se aventurar nesse terreno todo. Fobia, histeria, obsessões de pensamento, a pessoa que fica pensando a mesma coisa sempre, precisa lavar as mãos, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. Então, enfim, foi um aventureiro, isso é inegável, né? Mas, de novo, o meu problema é com os biógrafos em particular. Ah, tá. E você colocou aqui no livro também várias partes assim da época dele, né? Você tirou. Sim, o livro ele é todo documentado, enfim, boa parte dele é documentado, porque eu podia documentar, tem documentos que eu não posso publicar, naturalmente, mas o que eu podia eu coloquei, eu tive acesso a vários documentos, foi um processo bem difícil, por sinal. Mas sim, ele é todo ilustrado, né? E eu estou bem curiosa para ler, porque tudo que a gente ouve por aí, acho que aqui vai estar bem diferente. Vai. Eu estou bem curiosa para ler esse livro, adoro ler livro. As certidões de nascimento dele. Eu recolho todas as certidões em dado momento aí, porque existe uma corrente dentro da biografia que diz que o Freud não nasceu em 6 de maio. 6 de maio, a data, enfim, que boa parte do planeta conhece, mas tem um grupo de historiadores, de biógrafos, que vão dizer que ele nasceu em março. Do mesmo ano, de 1856. Um pouquinho, 2 meses antes, 3 meses antes. E isso modifica toda a história, porque abriu margem para um grupo de especuladores chegar a dizer, né, que na verdade então Freud nem filho do pai dele seria filho do outro relacionamento da mãe com outra pessoa. Então aí começa toda uma confusão que também existe na historiografia nesse caso. Então eu pego as certidões, mostro onde que tem de fato um problema em uma, tem um problema de leitura em uma, né? E documento várias coisas, trago registro de jornal. Bastante documento. E engraçado, mas nessa época mesmo,
os pais não registravam os filhos quando nascia. Registrava bem depois, inclusive a minha mãe. Exato. A minha mãe nasceu em fevereiro do mesmo ano, foi registrada em um mês depois, um mês e meio depois. Então, isso aí, imagina, nasceu em 1974, o Freud é de 1856. Então, imagina lá, realmente eu acho que podia acontecer isso mesmo. Podia, e tem um outro problema também para a gente achar documento, é que, como eles eram judeus, dentro de uma Europa católica, né? Você tinha aquele embate entre as religiões e você tinha os judeus muitas vezes escondendo os filhos dos registradores que passavam nas casas, tal. Então eles escondiam membros da família para pagar menos taxa, que dependendo inclusive do número de filhos que você tinha, depende, enfim, de uma série de coisas ali do âmbito pessoal, você era mais taxado. E eles não tinham condição financeira para arcar. Então muitos filhos eram escondidos, né? Certidão de óbito, tem muitas que você não encontra. Então... Eu ia ter que fazer uma brincadeira aqui, bem ao contrário do Brasil, né? O Brasil faz um monte de filho para poder receber. devia ser igual. É muito, muito complicado. Quando você pega o cenário dos judeus daquele momento, você tem muitas dificuldades envolvidas na criação desses filhos. Que, de novo, sobre eles você tinha impostos específicos. Enfim, era um tipo. Enfim, eles não podiam ter residência em nome próprio. E essa é uma das coisas bonitas, inclusive, que tem no livro. Eu mostro em um momento ali muito próximo do nascimento do Freud, que o pai dele conquista uma certidão de domicílio. Então, assim, isso é muito legal para a biografia e não está registrado normalmente, que aparentemente, pela biografia, o pai do Freud é um fracassado. E não, peraí, 4 anos antes, 5 anos antes do Freud nascer, o que é muito legal, você tem o Jacob conseguindo um certificado de residência. Né? E para isso você precisava do quê? Você precisava ter dinheiro. O judeu precisava ter bons comércios funcionando. Até hoje, né? Ele tem bons comércios judeus, né? Exatamente. Até hoje. O pessoal que foi obrigado a aprender muita coisa. E isso passou de pai para filho, você pode ver que eles são muitos trabalhadores, né? Exato. Aqui no Brasil mesmo a gente tem uma região de 25 de março, ali do Brás, ali, a maioria são judeus. Exatamente. O pessoal que precisou aprender, por uma série de questões históricas, a manejar melhor o dinheiro. E depois passou, né, pela guerra lá, né, Sim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Né? Eles aprenderam muito, acho que com tudo isso lá. Sim, porque eles vieram do Ocidente, né? E depois chegaram no Oriente, eles vieram do Oriente para o Ocidente, porque eles ficaram na Europa ali, né? Eu quero ler tudo aqui, porque não é tudo que eu sei ainda, mas é uma boa coisinha. Muito interessante. Troca de imperador, censura. Era um absurdo na época. Então, acho que é legal, porque deu para contextualizar muito esse cenário de onde vem tanto os pais do Freud, de cidade, por exemplo, o pai de uma cidade muito pequena, a mãe lá prosperando junto com os parentes que eram donos de banco. Olha que legal, um dos parentes do Freud, pro lado da mãe, ele era dono, junto com uma outra família rica lá, de um banco de crédito, né? Então eles ofereciam crédito. Isso é muito interessante para a época. Como judeus, numa cidade lá, enfim, eles conseguiram, né, ser dono de banco, construir hospital. Então, de novo, o lado materno especialmente é muito, muito influente, né? E até esse ponto de trazer essa religião, né? Trouxeram lá de Berlim, a 1000 quilômetros de distância. E por que trouxeram? Isso também dá para intuir pelo livro, eu não coloquei de maneira tão clara assim, mas dá para intuir, porque fazia mais sentido esse tipo de judaísmo para os negócios. Então, era um pessoal que pensava também em muitos negócios que tinham, pensava em prosperar, pensava em dinheiro. Né? Esse castelo imperial é em Viena, na Áustria. Isso, essa parte onde eu contextualizo o nascimento do Breuer. O Breuer nasceu em Viena, né? Que é esse professor do Freud, 14 anos mais velho. Né? E pra mim, ele era só 14 anos mais velho? 14 anos mais velho, mas um cara absolutamente inteligente, uma coisa que ninguém sabe, órfão de mãe. O Breuer. Isso, o Breuer foi órfão de mãe. Ele nasceu em 1791. Né, o Breuer em 1842. Esse daí é o Leopoldo Breuer, esse daí é o pai do Joseph Breuer, né, que é muito interessante, é um figura que ninguém conhece, diga-se passagem, mas ele foi um rabino conhecido internacionalmente. Né, e eu trago essa história um pouco para o livro, porque, enfim, o pai do Breuer, o sobrenome Breuer era muito importante em Viena. Né, e quem acha que o Freud conheceu o Breuer na universidade, que é essa versão oficial, eu vou dizer que não, bicho. Na verdade, quem conhece lá primeiro os Breuer é esse ramo materno, inclusive, da família do Freud. Então, assim, a história deles é muito antiga.
né? E ninguém contou a história do jeito, né, que também deveria, né, do meu ponto de vista. Então, perfeito. Eu tento provar todas essas coisas aí, né? Mas enfim, quando o Breuer nasce, em 1842, está na iminência de uma guerra que teve em Viena, né? Foram 3 dias de uma guerra sangrenta, super complicada, civil contra a monarquia, né? Morreram uma série de pessoas e tal. O Breuer tinha 8 anos nesse episódio lamentável, né? Que acabou modificando a Constituição, né, de Viena e facilitou por alguns meses a vida dos judeus, até que depois teve um golpe, né? O imperador toma de novo, né? Derruba essa Constituição que tinha feito, prometido. Nossa. Mas enfim, tem 6 anos de pesquisa aí dentro, né? Nossa, perfeito. Vou ler, devorar, eu adoro livro, vou devorar essa leitura. Essa pesquisa foi feita basicamente na cidade que o Freud nasceu, né? Que hoje fica na República Tcheca. Então tem um contato muito bom lá. E eu acho que o mais bonito de tudo, também desse processo todo, é que graças a essa última informação que eu queria trazer, graças a essa pesquisa, né, meu nome acabou circulando lá entre pessoas que cuidam da casa que o Freud nasceu. Essa casa deve ter um museu lá. Hoje virou museu, né, desde 2011, mais ou menos, se eu não me engano, 2008. E, enfim, eles estão preparando uma exposição para o ano que vem. Então eles fecharam esse ano inteiro o museu, porque eles vão mexer, vão automatizar, enfim, eles vão mexer, vão modernizar tudo. E fica na República Tcheca? Fica lá, isso, uma cidade que hoje chama Pribor. Pribor. Hoje é Pribor. Fica a 4 horas de Praga. É bem interior. Tá bem interior. Inclusive eu vou para lá o ano que vem. Mas enfim, como eles estão preparando essa exposição, né, eles precisavam de alguns consultores no mundo sobre essa história pregressa do Freud, né, para entender e organizar melhor essa exposição. E aí, enfim, no começo do ano eu fui convidado para fazer parte desse grupo de pesquisadores que contribui com dados inéditos sobre a história da família Freud, né? Mandei no começo do ano cerca de 70 páginas para eles e, enfim, estou em contato com esse pessoal. Eles estão todos alegres lá, enfim, preparando essa exposição e tanto que ano que vem vou para lá para a gente poder ver o que aconteceu lá. Então, esse livro já está de algum jeito circulando também. E até lá já tem a segunda edição? Não, é muito. Elas demandam muito trabalho. Muito, porque muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Isso daí demorou 5 anos 5 anos. Só para escrever. Eu comecei na pandemia, né? Chegou a pandemia, a gente estava trancado em casa, né? Enfim, a pandemia chegou acho que em março. 17 de março, quando fechou tudo Jundiaí. Então, comecinho de maio, eu comecei a escrever esse livro. E aí ele demorou, acabei de lançar ele, né? Saiu agora 18 de agosto, né? Eu fiz o lançamento virtual e agora, na semana passada, estava na Biblioteca Municipal aqui, legal. fazendo o lançamento presencial. Gente, então, o livro aqui, eu vou deixar embaixo o Instagram dele, tá? Para vocês encontrem em livraria ou só pelo online? Todas as livrarias do Brasil, é fácil, só pedir online geralmente. Alguns lugares tem, mas é super fácil achar. É bom procurar porque tem preços que modificam de um site para outro, né? Mas em todas as grandes marketplaces você encontra. E, enfim, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. É um prazer, espero que você goste da leitura. Pode ter certeza que eu vou devorar o livro, porque essas histórias de muitos anos atrás, que nunca é bem contada, né? A gente fala pela Bíblia, né? Que a gente nada ainda é certo, a gente lê aquilo ali, mas é que nem você aprofundou muito mais do que tem as histórias por aí. Então vou devorar o livro, gente. Muito obrigado mesmo por ter participado. Obrigada, até a próxima. Ser mulher e levar o carro na oficina não deveria ser sinônimo de preocupação, mas sabemos que muitas vezes é. A Helpcar nasceu para mudar isso. Nossa plataforma conecta você a oficinas confiáveis, onde o atendimento é baseado no respeito, na honestidade e na qualidade no serviço. E esqueça preços abusivos e termos técnicos complicados. Aqui você encontra profissionais qualificados que explicam tudo de forma clara e garantem um serviço justo e eficiente. Agende seu atendimento agora. 11 9 13 49 49 35. Atendimento em todo o estado de São Paulo. Helpcar.